O tema da mensagem de hoje é depressão e graça de Asaf. Nós iremos ministrar essa palavra em 2 vezes, hoje e domingo. Então hoje nós iremos ministrar a primeira parte e domingo iremos concluí-la. Amém? Acompanhe no quadro, Salmo de número 73, a partir do versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Não se acham em tribulação contra outra gente, nem são afligidos com os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estavam inchados de gordura e transbordavam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E diz, e como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios. Sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Na verdade, que em vão venho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era uma tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lança para a ruína. Como cai na desolação, no momento, fica totalmente consumido de terrores. Como faz um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará as suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo e tu me seguras a mão direita. Tu me guias no teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra, senão a quem eu desejo além de ti? A minha carne e o meu coração desfalece do meu coração. Porém Deus é a fortaleza do meu quinhão para sempre, pois os que estão longe de ti perecerão, e tu exterminarás todo aquele que se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém? Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Preste atenção, amado. Asaf, quando ele escreve esse salmo, Salmo 73, muito conhecido, é o salmo que ele olha para a prosperidade dos ímpios, sabe? E nesse texto, nesse salmo, ele está registrada a experiência desse servo de Deus, que sofreu uma crise espiritual ao tentar descobrir por que certos homens que não temiam a Deus faziam tanto sucesso na vida. Amém? Eu gostaria que subisse com essas crianças, por favor, está muito barulho, eu não vou conseguir ministrar. Ele ficou confuso ao ver que algumas pessoas prosperavam. Talvez alguma vez na vida você já pensou assim, por que tantas pessoas ímpias prosperam, andam, caminham, e eu que sou servo de Deus não tenho conseguido alcançar algumas situações? Você já pensou nisso alguma vez? Asaf também pensou da mesma forma, sabe? Este fato causou em Asaf um momento de desespero, ao ponto de que o salmista diz que ele quase se desvia do caminho do Senhor, por olhar a prosperidade do ímpio. Vamos ouvir então, amados, com atenção, o seu testemunho de lição de vida, pelo que ele passou, para que nós possamos aprender um pouco com Asaf. Ponto 1 diz assim, o pecado da inveja, Salmo 73, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos... Preste atenção, a tendência natural do homem
é ter esta inveja, sabe? Até mesmo de acumular bens e procurar ter o que os outros têm. Tem pessoas que não se conformam em não alcançar algumas coisas, visto que outros que não servem a Deus alcançam. Mas eu quero te dizer uma coisa: é melhor você não ter nada do que você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. A Bíblia fala que o ímpio, o soberbo, ele alcança usando pessoas como degraus, como escada para chegar a algum lugar. Mas nós podemos até ser um pouco mais lento, mas você pode colocar a cabeça no seu travesseiro, descansar e dormir, porque aquilo que você tem foi Deus que te deu. E jamais será cobrado. Até porque, amado, um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que passou pelas nossas mãos. Nós vamos prestar conta daquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos, daquilo que nós poderíamos ajudar e não ajudamos, daquilo que nós tomamos para nós, do que não é nosso por direito. E não tem jeito, todos prestarão conta com o Senhor. Hoje, infelizmente, o consumismo, ele acaba sendo incentivado pela propaganda, sabe? Asaf começou a ver a prosperidade do ímpio, e ele observou que, a despeito da vida injusta daqueles homens, eles ficavam cada vez mais prósperos. A televisão hoje, através das propagandas, ela tem essa tendência de consumismo, fazer com que você consuma cada vez mais. Esse é o propósito do comércio. Isso é o propósito do que gera a vida. E muitas vezes nós queremos acompanhar, só que nós devemos acompanhar conforme as nossas necessidades e conforme as nossas posses. Não é verdade? Por que existe tanto índice de roubos? Por que existe tanto índice de jovens roubando, jovens se drogando? Porque são más pessoas? Não, pelo consumismo. Porque um jovem está lá, talvez tem um pai, coitado, que ganha um salário mínimo e mal dá para comprar para ele um quichute, mas ele quer um tênis da Nike. Os seus amigos têm, outras pessoas têm. E a ostentação prega o seguinte, que você pode ter se você roubar, porque não vai dar nada. E muitos caem nisso. Salmo 73, versículo 12 diz assim: eis que esses são ímpios, sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Inicialmente, amado, ele teve inveja da prosperidade do ímpio, sabe? E chegou até pensar que era inútil permanecer puro diante de Deus. Quantos cristãos não pensam assim? Talvez lá no teu trabalho, no meio dos seus amigos, você vê pessoas roubando e não acontece nada. Você vê pessoas fazendo coisas erradas, fraudando. Ah, mas nunca foi pego, ninguém nunca descobriu. Aparentemente o diabo fala no teu ouvido: por que você não faz a mesma coisa? Olha lá, o fulano fez, não aconteceu nada. Sabe, ele não foi castigado por isso, ele nunca foi preso, ninguém nunca descobriu. Se você fizer uma única vez, não vai te fazer mal. E muitos caem. E faz uma única vez e não aconteceu nada. A segunda não aconteceu nada, a terceira já está perdido. Essa é a vontade do diabo, mostrar a prosperidade enganosa do ímpio, para que você, como justo, murmure e questione diante de Deus. Salmo 73, 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Inveja é o que assolava o coração de Asaf. Tinha inveja do quê? Da prosperidade do ímpio. Tinha inveja da ganância do ímpio. Por muitas vezes, talvez você tenha sido assolado alguma vez na tua vida por conta disso. Teve inveja de querer adquirir, obter algo que não era seu por direito, porque outros conseguem. Só que tem um detalhe aí. O diabo, quando ele arma uma armadilha, ele arma essa armadilha e a pessoa cai e dificilmente ela consegue sair de lá. Letra A, pecado sutil. A inveja sempre causou sérios prejuízos ao homem. Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste
E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederam bem, não se há de levantar o teu semblante? Se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. A inveja, amado, ela chegou aqui de mansinho no coração de Caim e deu um golpe mortal. Porque ambos eram irmãos e ambos quiseram fazer uma oferta ao Senhor. Abel, ele faz a melhor oferta. Ele entrega para o Senhor aquilo que ele tinha de melhor. Ele era pastor de ovelhas. E ele pegou a sua melhor ovelha, talvez aquela que tinha o melhor custo, aquela mais bonita, e disse: Senhor, eu quero presentear o Senhor com isso. Quando a gente ama uma pessoa e você tem condição de dar um bom presente, qual que você dá para aquela pessoa que você ama? O melhor ou o inferior? O melhor. Isso mostra a aliança que você tem com ela. Isso mostra a fidelidade que você tem para com essa pessoa, o carinho, o zelo, não é? Quando você entrega o inferior, a pessoa te conhece, ela sabe das suas condições. E ela vai perceber que talvez diante de todos os outros seus amigos, aquilo que se viesse da mão de uma outra pessoa, possivelmente seria o melhor, mas na sua mão, ela sabe que não é o melhor. Ainda mais se essa pessoa é Deus. Sabe, irmão? Caim, ele faz o quê? Ele era lavrador, né? Ele era agricultor. Ele pegou lá da sua plantação aquele fruto que estava manchado, aquelas partes de legumes que possivelmente ele jogaria fora. Ele fez um apanhado maior do que a quantidade de Abel. Não é pela quantidade, mas é pela qualidade. E ele pegou aquela quantidade maior e foi ofertar ao Senhor, a ponto que Deus não reconheceu, Deus não aceitou. Não era pela quantidade que era grande, mas era a qualidade que não havia. E quando o Senhor então recebe a oferta de Abel, Caim fica indignado. A Bíblia diz que o seu semblante até cai. Caiu o teu semblante de tanta fúria, de tanta angústia, de tanta inveja. Porque ele queria que Deus aceitasse, mas Deus só aceita aquilo que realmente vem do nosso coração. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Deus sabe qual é o seu melhor. Sabe? E ele então, essa inveja foi chegando de mansinho, e de repente se torna um golpe mortal. A ponto de você conhecer a história, que ele fica tão indignado que ele mata o próprio irmão, já que ele não poderia fazer nada com Deus. Tem pessoas que vê outras pessoas sendo abençoadas e fica com inveja. Diz: poxa, eu participei da mesma campanha diante do trono, eu dei também a mesma oferta, o valor da minha oferta foi até maior do que da oferta do irmão, e por que o irmão foi abençoado e eu não? Deus sabe se o teu melhor chegou diante de ti. Não é quantidade, não é volume, mas é aquilo que você pode fazer de melhor. Amém, meu irmão? Eu acredito que se você ganhasse um presente de uma criança de R$1,99, você não iria questionar, não é? Você não ia orar pelo valor, mas você iria perceber quem era a criança e qual a atitude dela. Ou a atitude de uma pessoa que realmente não tivesse condição nenhuma. Não é verdade? Tem pessoas que fazem o contrário, ao invés de dar carinho, dar amor, dar dinheiro, dar presentes. Tem coisas que presente não compra. Nós precisamos talvez um pouco de atenção. Talvez o que nós precisamos é de um carinho, de um afago, de um abraço. Não é dinheiro. Asaf, ele foi vítima desse pecado quando ele chegou a abandonar a sua fé. E no lugar da inveja, ela entrou no seu coração. Salmos 37, versículo 1, Davi adverte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Preste atenção, amado. Se nós tivermos inveja de quem pratica a iniquidade, nós estamos sendo tão iníquo quanto eles. Tem pessoas que falam assim: se eu estivesse no governo, com certeza eu levaria a minha parte também, já que todo mundo é corrupto, já que todo mundo é ladrão, eu seria mais um, não teria problema algum. Isso é ter inveja dos iníquos. Isso é andar na contramão da direção de Deus. Amém? Letra B, pecado que gera pecados. Há certas atitudes, amado, atitudes e sentimentos que muitas vezes
acham guarida no nosso coração e fazem com que não nos libertamos facilmente disso. A inveja é um desses sentimentos. Preste atenção, tome cuidado. Porque a inveja é um pecado que gera outros pecados. Ela é um dos únicos pecados que se multiplica por ela mesma. Amém? E nós vamos ver alguns desses. Repita comigo: apostasia, homicídio, feitiçaria, idolatria, crueldade, injustiça, ciúmes, impureza, imortalidade sexual, etc. Ela gera pecados maiores do que ela. Porque uma pessoa com inveja, ela tem sim vontade de matar alguém. A inveja faz com que ela deseje a morte do outro. Quando você deseja a morte de alguém, é como se você tivesse vontade de matá-la. Amém? Em outras palavras, é como se você estivesse cometendo homicídio. Quando você deseja o mal da pessoa e que ela não prospera, que ela não caminhe, que ela quebra a cara, é a mesma coisa do pecado de feitiçaria. Quando você deseja ter o que a pessoa tem, você está cometendo o pecado da idolatria, porque você está idolatrando aquilo que ela possui. E aí então vem crueldade, justiça, ciúme, impureza, uma série de pecados que vai, desencadeando por conta da inveja. E sabe quem era Asaf, amada? Asaf era um homem de Deus. Asaf, ele é um dos escritores de salmos. Inclusive o Salmo 73 foi ele que escreve. Davi escreveu por volta de 120 mais ou menos salmos. Há quem disse que ele escreveu 90. Asaf escreveu tantos outros quanto Davi. Então era alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que tinha, a intimidade com o Senhor a ponto de falar com o Pai. Mas não, ele deixou que esse pecado gerasse outros pecados. Ponto 2, a insatisfação de Asaf. Até parece que Asaf tinha razão, ao analisar, a ficar comparando a prosperidade daqueles que não servem a Deus. Às vezes nós queremos nos justificar e perguntar para Deus: Deus, por quê? Por que eu luto tanto, eu batalho tanto, até consigo, até sou abençoado, e tem pessoas que, conseguem uma facilidade tão grande, não te servem, debocham de ti. Preste atenção, todos nós iremos um dia nos apresentar diante do Senhor. O que você prefere? Ter o melhor da terra, mas não poder descansar a tua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz? Ou você ter aquilo que é o bastante para promover a tua vida, promover os teus sonhos, prover o teu alimento, prover aquilo que Deus tem para você, e a cada dia você vai sonhando e vai alcançando, mas ter paz. Melhor coisa, amado, é você saber que você constituiu algo que veio do teu suor, porque aquilo que vem fácil, vai embora fácil. Como pode uma pessoa soberba, violenta, que zomba de Deus, ter riquezas como essa? Isso era um pensamento de Asaf. O Salmo 73, 12 diz assim: eis que esses são ímpios, sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Isso ele estava questionando a Deus, Se você analisar o verso 9, 11, veja a lista do que Asaf escreveu. Ele escreve assim: porém, a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não se acha neles falta alguma, e dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, sempre em segurança, aumenta as suas riquezas. Ele diz, eles ainda debocham de Deus, ainda quando fala de Deus, ele fala: quem é Deus? E eles estão caminhando, e eles estão prosperando, e por que eu não prospero? Aí ele chegou àquela conclusão, amado, que servindo a Deus, ele estava em vão. Deixa eu te falar uma coisa. Nós servimos a Deus pelo direito da salvação e a vida eterna. Não é pelo carro que ele tem que te dar. Não é porque este ano não deu para fazer uma cesta maior do que dos outros anos. Não é porque este ano talvez não vai ter pernil na sua mesa, ainda que não tenha nada, mas tem o amor de Deus contigo.
Sabe, amado? Não há dúvida que esta posição de pensamento revela-se a insatisfação que havia dentro do seu coração. Asaf, meu irmão, ele não se conformava em servir a Deus e ser afligido pela manhã. O que era ser afligido pela manhã? É quando chegava no outro dia, ele sabia das contas que ele tinha que pagar, do trabalho que ele tinha que fazer. Não é verdade? Mas já pensou, se todo mundo fosse rico, não havia riqueza, porque todos seriam iguais. Consequentemente, as pessoas não produziriam. Consequentemente, as pessoas não avançariam. Consequentemente, as pessoas não teriam motivo algum para caminhar, para prosperar, para avançar. Sim ou não? Porque era tudo igual. Ao ver o ímpio, sempre tranquilo, sabe? Ele ficava indignado. O que a Bíblia diz sobre o cristão e a vida espiritual? Que nós não devemos confundir uma coisa com a outra. Vai haver fases na sua vida que você vai estar saudável, mas também vai haver fases na tua vida que você vai ter algum tipo de enfermidade, porque nós somos seres vivos. Vai ter fases na tua vida que você vai acordar bem, mas como vai ter fases na tua vida que você não vai acordar bem. Então, na maioria das vezes, são coisas das quais nós corremos atrás, das quais nós lutamos, das quais nós pedimos para que o Senhor venha fazer, mas nós não podemos esperar que Deus faça nada se você não fizer a tua parte. Amém, meu irmão? A prosperidade do ímpio, deixa com o ímpio, porque a prosperidade dele possivelmente não é sadia, não é santa, não é de Deus. E aquilo que não é de Deus, não queira para a tua vida. Amém? Aquilo que não é de Deus, não traga para a tua existência. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em abençoar pessoas soberbas. Então, por que elas estão sendo abençoadas? Tenha certeza que Deus não está neste negócio. Amém? Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É pecado ser rico? Não. Mas Jesus ele fala isso a respeito de pessoas que são cristãos, pessoas que conhecem a fé. Não fala do ímpio e do soberbo. Ele fala: é mais fácil um crente pobre ir para a glória do que um crente rico alcançar. Por dois motivos, amado. Porque o rico ele vale pela quantidade que ele tem, e ele enxerga desta forma. Por isso que por muitas vezes ele pode até trazer uma grande oferta na igreja, sabe? Que supre o dízimo de todos os membros daquela igreja, e uma igreja grande. E ele acha que ele está fazendo muita coisa, porque ele age por muitas vezes pelo montante, né? Normalmente um grande empresário pensa assim. Mas se ele não pode ser fiel no dia a dia, se ele não pode ser fiel àquilo que o Senhor entrega em suas mãos, ele jamais vai prosperar, porque o Deus dele é o dinheiro. É por isso que Jesus fala sobre isso. Agulha não é a agulha de costurar, não. Tem duas traduções de agulha que a Bíblia fala. Era os lugares onde passavam os camelos, porque o camelo tem a barriga bem maior do que a extensão do teu corpo, e muito fina a pele. Eram lugares estreitos, fendas na rocha que podia rasgar. E uma outra tradução também de agulha era uma pequena porta que ficava no portal da cidade. Toda a cidade era murada, tinha um grande portão. Em um determinado momento se fechava e tinha uma portinha do lado. O camelo não conseguia entrar. E o camelo, amado, era algo que era muito disputado. Como assim disputado? Era como se você tivesse um carro hoje, né? Não sei se um carro zero. Então, para entrar na cidade, você tinha que deixar o camelo para o lado de fora e entrar na cidade. Consequentemente, alguém podia roubar o teu camelo. Por isso que Jesus fala sobre isso. Por quê? Porque o camelo não passava naquela portinha estreita. Por que ele não passa? Se ele forçasse um pouco, ele até passava. Mas o camelo ele é muito sensível quando se trata da sua barriga, porque a pele em volta da barriga é muito fina. E se cortar ali, vai tudo para fora. E o animal sabe quais são os seus limites. Então Jesus fala, é mais fácil o camelo passar pelo buraco, pela brecha desta porta da entrada da cidade. Sabe que não é o lugar específico para ele passar, do que um rico entrar no reino dos céus.
Amém? Então, às vezes, nós temos visto pessoas que têm uma dificuldade muito grande para dizimar, para ofertar, para, sabe, entregar as suas primícias, porque ficam buscando conceitos. Amado, não olhe a prosperidade do ímpio, não imagine que se você fizer algo para Deus vai te faltar, porque Deus tem o melhor da terra. No ponto 2, que nós vamos estar ministrando no domingo, o encerramento desta mensagem, você vai ver qual é o final de Asaf e o que acontece quando ele vê a prosperidade do ímpio e quando ele enxerga o que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que tudo que você tem, se é que nós temos alguma coisa, porque se tivéssemos nós levaríamos, não é verdade? Nós não levamos nada. Se alguém não colocar uma roupa lá na hora que você morrer, até pelado você vai, porque você já foi e não leva nada daqui, absolutamente nada. Então nós temos que entender que tudo que vem à nossa mão é do Senhor, e nada melhor do que você entregar aquilo que é de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.